Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita, e esse é mais um Papo de Gestão. Esse é um episódio especial com o Caio. Bem-vindo, Caio. Muito obrigado por aceitar o convite. Caio é o famoso O Incorporador. Eu estava brincando com ele aqui, que é o incorporador mais famoso do Brasil. E é um cara que eu tenho muita admiração pela história que ele tem construído, com muita transparência, com muita conexão com o mercado imobiliário. Tem conquistado, sim, uma grande audiência, uma grande relevância. Então é um prazer ter aqui no Papo de Gestão. E a gente busca trazer um conteúdo cada vez mais verdadeiro, prático. E como eu falei para o Caio, cara, pode falar o que é a real. A gente não quer aqui no Papo de Gestão que seja um conteúdo fantasioso, ou seja, que você não consiga trazer exatamente qual que é a prática e qual que é a realidade do mercado. Tá? Então esse é o nosso principal objetivo. Seja muito bem-vindo. Maravilha, obrigado pelo convite. Gosto muito de falar sobre o mercado imobiliário, gosto de trazer eu falo muito que eu sou entusiasta desse mercado, eu gosto de estar envolvido, gosto de estar no meio. E quando é um assunto um pouco mais aprofundado, igual a gente está falando aqui, sem papas na língua, eu acho melhor ainda. Exatamente. Porque a gente não precisa medir palavra, não tem que explicar demais, não tem que alisar demais. E quando a gente tem essa liberdade entrando aqui no Papo de Gestão, eu acho que vai ser legal. Vai trazer muita coisa boa aí. Perfeito, sensacional. Então, a gente está provocando o tema como principal, é o tema... Teve mudança muito grande agora recente de regras do Minha Casa Minha Vida, né? Eu até comentei com o Caio aqui que a gente viu que nos últimos anos teve uma redução grande de incorporadores e de empreendimentos no ex-Casa Verde e Amarela, né? E essa mudança, ela pretende trazer uma mudança muito grande no volume de vendas do Minha Casa Minha Vida. Então, acho que o tema principal é quem que ganha e quem perde nessas mudanças, tá? Eu acho que tem impacto do lado do consumidor, do comprador de imóveis, seja na redução de juros, no aumento do subsídio, no aumento da faixa que vai encaixar os empreendimentos, né, da renda também. Então, eu queria que você depois explanasse, por favor, quais são as principais mudanças que houve no programa Minha Casa Minha Vida e esse impacto para o consumidor final, tá? E, em segundo ponto, do incorporador, né? Aí é a sua especialidade, ou seja... realmente é uma janela de oportunidade que se abre para esse cara ver uma forma de funding para poder fazer lançamentos imobiliários ou fazer lançamentos mais robustos que ele está acostumado. Então acho que a gente vai passar um pouco por essa parte desse impacto e na realidade o que traz de benefícios tanto para o consumidor quanto para o incorporador. Mas antes disso, só se apresenta, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Você é engenheiro civil, formação e um pouco da sua história como incorporador, para que todos conheçam. Talvez conheça o Caio, o incorporador, mas não sabe um pouco da trajetória até você chegar até aqui. Não, maravilha. Eu sou incorporador imobiliário, sou engenheiro civil de formação, me formei na Federal de Santa Catarina, conhecida lá pelos manezinhos como UFSC. E eu trabalho desde então com incorporação imobiliária. Tinha trabalhado em incorporadoras em Florianópolis, trabalhei com outros segmentos lá, mas eu comecei aqui em Goiânia pequeno. Então eu comecei, como muita gente começa, construindo uma casa aqui, outra ali, e agora a gente vai criando um pouco mais de corpo. Mas para mim, que não foi uma sequência, que a gente vê que muitas grandes incorporadoras vêm de uma sequência, né? Você pega ali todas as incorporadoras de capital aberto, você pega a grande maioria das grandes incorporadoras, estão na segunda geração. Então basicamente incorporadoras que têm 30, 40 anos, e a minha não, a minha incorporadora está ali com um pouco mais de 10 anos, então é um prazo, eu falo para muita gente, quem trabalha com startup, 10 anos já vendeu 3 vezes, 4 rodadas de negócio, tudo. Para incorporadora você mal passou por 2 ciclos de mercado, é uma incorporadora muito jovem, enquanto no setor da tecnologia 10 anos é muita coisa, no setor da incorporação imobiliária 10 anos é o começo, é muito pequeno quando você olha a grande maioria das empresas aí. Então eu sou um incorporador imobiliário, tenho uma empresa que comparada com as grandes do mercado ainda é mais recente, apesar de não ser muito recente, e eu gosto muito desse mercado. Eu, como engenheiro civil, tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas, mas eu acho que quando eu trabalhei com a construção civil, mais específico com a incorporação imobiliária, que deu aquela picadinha ali, eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto, é isso aqui que me dá prazer, e eu resolvi ir pelo lado mais difícil, que é começar de baixo e subindo as estacas aí. Mas o próprio tema que você trouxe em relação à Minha Casa Minha Vida é um tema que foi por onde eu comecei.
Então eu gosto bastante do programa, entendo muito do programa e digamos assim, eu sou um defensor. Não sou um defensor do governo, mas sou do programa. Aí pegar um pouco o histórico, até para quem, às vezes muita gente que trabalha com alto padrão, trabalha com outros segmentos, está olhando muita notícia, muita coisa do Minha Casa Minha Vida agora e assustando, falando, Minha Casa Minha Vida vai mudar demais, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Aí eu gosto de trazer um pouco histórico. O Minha Casa Minha Vida é de 2009, é um programa de muito sucesso, até o BNH ali na década de 80, que foi muito grande, não foi nada perto do que foi o Minha Casa Minha Vida, então é um programa muito, muito sucesso e usado de exemplo no mundo inteiro. E ficou muitos anos, teve um grande problema, que foi problema de funding e problema de política. E a gente passou pelo Casa Verde e Amarela, que basicamente mudou o nome. Então falar assim, o Minha Casa Verde e Amarela mudou muita coisa, não mudou nada, mudou o nome, continuou com a mesma estrutura, que já era uma estrutura boa, e tentou arrumar algumas outras formas de melhorar. Mas aí falando de uma forma mais, digamos assim, objetiva, o que está acontecendo agora, que está dando essa repercussão, é muito o que o mercado vinha pedindo. Por que o Minha Casa Minha Vida deu muito certo? Porque em 2009, a MRV participou da formatação, a Rodobens participou da formatação, então tinham várias consultoras do segmento econômico que ajudaram a construir aquilo. Então foi um programa feito a várias mãos. Então o programa ele foi ficando defasado, por isso que ele estava tendo, e também a gente teve um aumento gigantesco no custo de obra, né, na época da pandemia, que prejudicou mais ainda o segmento popular, pressionou, e agora, depois de mais ou menos 6 meses do governo, conseguiram chegar num formato que realmente atende quem atua nesse setor. Aí vamos falar um pouco mais para quem trabalha. Fala, cara, beleza, eu trabalho no Minha Casa Minha Vida, ou eu trabalho no segmento médio, estou pensando se vale a pena ou não trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Aí a gente tem que entender o seguinte, para quem nunca trabalhou, Minha Casa Minha Vida são 3 programas. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 é obra pública. É o que eu falo para todo mundo. Faixa 1 é sorteio, faixa 1 é recurso da União, faixa 1 é licitação. Caio, mas é ruim trabalhar com faixa 1? Cara, uma das coisas que eu prometi para mim mesmo que eu nunca trabalharia com obra pública. Então eu tenho problemas de família que trabalhou com isso e tudo mais. Então, trabalhar com obra pública, você fica suscetível a várias coisas que não são nem um pouco agradáveis. E quando a gente pensa um pouco nisso, a gente fala que o Minha Casa Minha Vida são 3 mundos por causa disso. O faixa 1 são obras públicas, que é para renda até 2.600 ali, renda mais baixa da população, renda bruta familiar, que elas vão participar de sorteios para concorrer a uma casa que é basicamente custeada pela União, com dinheiro de recurso federal. Essa faixa é o que eu falo para todo mundo, aí falando para empreendedores. Se você não for amigo do rei, não seja o bobo da corte. Aí para mim é bem para clarificar. Se você não tem como garantir que você vai receber o que você produzir ali, não vai arriscar. Porque o que acontece? Por que teve tanta obra parada que eles estão retomando agora? Por que principalmente na época ali da Dilma e do Temer? Abria-se uma obra pública, basicamente sem dinheiro disponível, falou, vamos abrir aqui para, 200 mil unidades. Abria, o pessoal começava a obra, recebia a primeira medição, recebia a segunda medição, parou. Falou, tá, mas tem que continuar a obra. Não, mas eu não estou recebendo, não tem dinheiro, mas tem que continuar. Aí o pessoal ia até quebrar, quando quebrava, parava. Então teve muita obra parada no Brasil inteiro por causa disso. Porque faixa 1 é um mundo à parte, que é a faixa mais baixa ali da renda da população, mas é obra pública. Então todo mundo que for entrar nesse meio tem que entender que obra pública é obra pública. É as complicações de obra pública. Ah, beleza, mas aí você só me desanimou, hein, Caio? Aí a gente entra na faixa 2 e 3. Que eu sou um admirador do que foi construído como faixa 2 e 3. A faixa 2 é uma faixa que o governo ajuda o comprador. Então é para quem ganha ali de 2.600, renda familiar bruta a 4.400, hoje, na concepção de hoje. Nessa faixa, o governo ele dá um subsídio. Ele ajuda com subsidiando taxas e ele ajuda subsidiando em valor mesmo para entrada. O que teve de alteração do anterior para esse novo da faixa 2? Foi o valor da renda e a taxa de juros que abaixou um pouco. Então, o que mudou na faixa 2? A faixa 2 é uma faixa que já vinha dando muito certo. A MRV foi feita assim, a Tenda foi feita assim,
várias outras grandes incorporadoras se construíram através da faixa 2. Só lembrando, tem muito corretor que comemorou a notícia da faixa 1. E eu falo para todo corretor, cara, nem tem corretor na faixa 1. O que vocês estão comemorando? A faixa 1 vai aumentar, vai ter tantas unidades para a faixa 1. Não existe comercialização, é sorteio. Então, assim, entenda que quando a gente fala de Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de 3 coisas distintas. Então, a faixa 1 é obra pública, normal, é igual o governo constrói uma creche, ele está construindo casas para a população mais carente. Essa é a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, o governo ajuda as famílias a comprarem com uma parte subsidiando mesmo e uma parte com juros mais baratos. E a gente entra aí falando um pouco da modificação. O que mudou para o faixa 2? Aí teve algumas coisas. Mudou taxa, baixou um pouco a taxa, eles mudaram os tetos. Então, na faixa 2, a gente tem tetos por recorte territorial. De acordo com o tamanho da cidade e o tipo de encaixe da cidade, se é uma metrópole regional, nacional, mudam-se as faixas de valores. Então, hoje, por exemplo, São Paulo é um valor, Goiânia é outro valor, Salvador é outro valor. Norte e Nordeste tem um valor menor também, né? Tem um valor menor. É por recorte territorial. Aí não é nem... aí divide ali Centro-Oeste, tem as divisões lá, mas qual que é da minha cidade? Aí você tem que olhar pelo recorte, porque cada cidade vai ser de um jeito. Acho que tem também um artigo no blog do Facilita que tem todos esses detalhes, né, do Minha Casa Minha Vida. Quem quiser acessar também, pedir para o pessoal colocar aqui o link, que aí tem todo o detalhamento dessas faixas de valores. Então, beleza. O que é a faixa 2? É uma família que vai ganhar ali no máximo 4.400, somando o marido e a esposa. Então, basicamente, ali são no máximo 4 salários mínimos ou 3 salários mínimos no máximo. Então, é uma família que tem uma condição, mas não é uma condição que hoje seria suficiente para ela comprar o imóvel. Então, o governo ajuda nela ali. Então, já é uma faixa comercial, ou seja, existe transação imobiliária, existe as imobiliárias trabalhando, e a gente vê que é uma faixa que grandes incorporadoras gostam muito de trabalhar. Beleza, o que mudou, que melhorou? E a gente entrou num favorecimento para os CLTistas. Isso foi uma novidade agora, recente. O que aconteceu? Começou uma briga ali no STF de que o rendimento do FGTS, da poupança do trabalhador, do fundo de garantia, ele teria que ser melhor remunerado. Só que quando eles botavam isso para estudo, se melhorar muito o rendimento do FGTS, inviabiliza o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, tem que aumentar automaticamente. Aí você aumenta os juros e dá uma inviabilizada. E o que era a justificativa do lado de lá? Falou, peraí, quem é CLTista está sendo prejudicado, porque ele está usando o dinheiro do fundo de garantia dele para outras pessoas que nem têm contribuição no FGTS comprar o imóvel. Então, o que foi uma coisa que eles fizeram para acalmar os ânimos também? Hoje, quem é CLTista, ou seja, quem contribuiu por mais 3 anos para o fundo de garantia, tem taxas mais baratas ainda do que as taxas normais. Então, essa foi uma das evoluções que eu achei acertada também, porque se a pessoa está contribuindo para aquele fundo e o dinheiro é barato, pelo menos ela compra mais barato. Aí a gente vai para a faixa 3. O que é a faixa 3? Nada mais é que uma mudança de funding. Então, o que a gente entende? Hoje, aí eles fizeram, a nível nacional, um teto único de 350 mil. Isso foi uma grande novidade. Só que o que não se explica muito, aí falando um pouco mais direto para quem atua na área, cara, muita coisa não vai mudar nada. Principalmente se for comparar ali com 2020, 2021, às vezes até pior do que era o SBPE. Porque quando a gente estava com juros a 2%, tinha gente pegando financiamento imobiliário a 7%. Então, se eu estava com financiamento a 7%, não tinha nem por que falar de Minha Casa Minha Vida faixa 3. Agora não. Hoje em dia, com a Selic a 3,75, tem banco cobrando 10%, 11%. Então, o que acontece na faixa 3? O governo não subsidia a taxa e ele não subsidia entrada. Ele simplesmente permite que as pessoas, ao invés de acessar o recurso do SBPE para fazer o financiamento imobiliário, eles acessem o recurso do FGTS. Então, é basicamente uma alocação de funding, aumentando a faixa que pode ser usado o FGTS para compra do imóvel e desafogando um pouco o SBPE. Então, o que aconteceu? Isso, para mim, foi muito acertado por parte do governo. Eles alocaram funding. Dos últimos 6 meses, ali, do começo do ano, a gente teve um saque recorde de recursos da poupança. Então, diminuiu-se o dinheiro disponível para financiamento imobiliário. Aí o governo acertadamente enxergou que, peraí,
para esse pessoal que ganha até R$8.000, que seria o teto da faixa 3 hoje, e vai comprar um imóvel até 350 mil, se eu deixo esses juros ali de 10%, 11%, esse pessoal não vai conseguir comprar. Mas se eu consigo fazer eles acessarem os juros a 8%, 7 e pouquinho a 8%, que seria o ali da faixa 3, isso abre para muita gente conseguir comprar o imóvel. Sim. Então, basicamente, eles conseguem na faixa 3 ter comercialização, não ter absolutamente nenhum subsídio do governo e movimentar o mercado imobiliário. Então, a taxa de juros você falou, é como estava na Selic lá mais baixo, né? Financiamento a 7%, mas nessa média. Então, e a questão do funding é porque, no caso Minha Casa Minha Vida, o recurso vem do Fundo de Garantia. E no caso SPPE vem da poupança. Então, basicamente e a faixa 3 não existia antes? Existia, mas ela delimitava ali, era um pouco diferente. Era por recorte territorial. Tá. E os juros eram um pouco mais baixos até na faixa 3. Tá. Existia antes faixa 3, mas era, digamos assim, menos atrativa do que é hoje. Até porque antigamente você poderia escolher o SBPE, né? Tá. E tem uma possibilidade também que parece que não foi aprovado ainda, né? Que é aumentar ainda mais o valor máximo do imóvel, que se eu não me engano o empreendimento agora é 350 mil, eles estão com um projeto para aumentar até 500 mil, que está em fase de aprovação, não é isso? Isso eu acho que não está nem em fase de aprovação, eles estão querendo sentir o mercado. Tá. Aí eu falo assim, o que vai mudar para o mercado? O mercado imobiliário, parte do nosso mercado é percepção. É percepção de bom momento, é percepção de mau momento, porque a compra do imóvel é a maior aquisição da vida da pessoa. Se ela está confiante com o trabalho dela, se ela está confiante com o governo, ela vai comprar. Agora, se ela está com medo, se ela não sei se meu emprego vai durar, não sei daquilo, eu prefiro guardar esse dinheiro aqui, porque se eu precisar eu tenho. Então, o mercado imobiliário é confiança. Então, quando eles lançaram isso de 350 mil teto a nível nacional, para qualquer cidade do interior, para qualquer tudo, tinha cidade do interior que o teto era 135 mil. Então, saiu de uma cidade que o teto do Minha Casa Minha Vida é 135 mil e passaram para 350 mil. E a parte da confiança é um programa Minha Casa Minha Vida que já tem uma chancela importante e com valor de 350 você consegue abraçar muito mais. Você consegue não viabilizar. Só de empreendimento quanto porque, por exemplo, a cidade do interior muitas vezes é mais caro de construir que na capital, porque você não tem mão de obra, você não tem um material fácil ali, você tem vários problemas. Então, vários lugares que não viabilizavam, acabou que agora consegue viabilizar. Então, para mim foi muito acertado que, ao mesmo tempo que tem uma divulgação em massa, tá o Jornal Nacional falando de Minha Casa Minha Vida, o blog falando de Minha Casa, todo mundo falando de Minha Casa Minha Vida. Então, o movimento, tá numa época boa de comprar imóvel. E o mercado imobiliário, principalmente na faixa 3, que é o MOR, que é a média renda ali, por exemplo, o alto padrão, o altíssimo padrão, ele não está preocupado se ele vai ficar desempregado. Ele tem recurso para 2 gerações. Sim. O cara do faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ele quer um imóvel, ele quer sair do aluguel. Aquela propaganda lá, saia do aluguel, mora em Garcia e tudo mais. O cara que está no médio padrão, que é o cara que oscila de acordo com o humor. Então, esse cara que é o que está sendo conquistado aqui. É o cara que o governo está falando para ele. Vem comprar um imóvel que eu te ajudo, compra imóvel, você vai movimentar a economia, vai melhorar o Brasil, vai fazer isso. Então, o Minha Casa Minha Vida, com essa mudança do teto faixa 3, foi muito bom. Você falou, mas pode aumentar mais ainda esse teto de 350 mil? Aí eu vejo que depende do volume de operações que a gente vai ter agora nesses próximos meses. Porque se o mercado, com a faixa de 350 mil, abraçar e tiver um volume muito grande, aí o governo vai olhar, cara, eu não vou aumentar porque pode até prejudicar o fundo do FGTS. Aumenta mais um pouco e você consegue ter. Agora, se está financiando menos do que o governo esperava, vamos abrir um pouco mais. Legal. Então, eu acho que o momento hoje é um pouco esse. Cara, uma dúvida, não sei se você pode responder, isso é uma pergunta que você pode responder ou não, mas eu lembro que a gente bateu um papo que você iniciou como incorporador utilizando o programa Minha Casa Minha Vida e fez vários empreendimentos nesse sentido. E mais recentemente você estava caminhando para fazer lançamentos de médio padrão. O porquê dessa mudança de Minha Casa Minha Vida para médio padrão? E se com essas mudanças você pretende ainda, de alguma forma, voltar para o Minha Casa Minha Vida ou não? Só para poder entender a sua cabeça como incorporador, porque você teve esse movimento, né? A minha curiosidade por que teve esse movimento, porque eu reparei também que tiveram outros incorporadores desse mesmo movimento. Depois que Minha Casa Minha Vida não estava atendendo bem, começou a ir para imóveis ali médio padrão.
e agora eu não sei como é que está essa tendência de talvez voltar. Aí a gente vê o tudo que está ao redor. Quem está ali fazendo obra, a gente tem uma conta de viabilidade. Eu vou gastar um tanto na obra, eu vou gastar um tanto de comercialização e tudo. Só que a diferença do Minha Casa Minha Vida, diferente do alto padrão, é que no alto padrão você põe o preço que você quer. Igual, por exemplo, eu vou falar, vou pegar a Porsche, vai assinar meu produto, o arquiteto vai assinar meu produto e eu vou colocando isso no preço do imóvel. Eu até tive em Balneário recentemente, vai 50 mil? Vai 50 mil. Mas da onde que é 50 mil? A obra aqui não é 50 mil tudo, o terreno é 100 milhões, não sei o quê. Então, assim, o outro padrão você pode ir incorporando tudo no preço. No Minha Casa Minha Vida, não. Você tem o teto. Então, o teto que a gente tinha antes, tudo que eu fosse aumentando, por exemplo, a gente teve o INCC chegou a bater 17% o ano, o custo da construção foi lá em cima, com o teto, só que a gente não podia subir o preço de venda. Então, por que você falava? Por que muita gente saiu? Se o meu custo da operação está subindo e o meu preço de venda não está, chega ao ponto de ficar inviável. Então, o que você vai fazer? Eu vou sair desse teto. Quando eu saio desse teto, eu saio do segmento popular e vou para o médio padrão. Então, esse foi um movimento natural de muita gente. Já que o teto ele não conseguia me atender mais, eu furo esse teto e vou trabalhar com outro segmento. Muda algumas coisas, muda alguma logística, mas pelo menos me dá viabilidade. E no caso médio padrão atrapalha um pouco a questão da Selic e taxa de juros alto, né? Isso. SBPE, que também se reduzir ajuda. Aí por que você vai falar, mas tem gente agora voltando do SBPE para o Minha Casa Minha Vida? Por quê? Aí a gente já entra na Selic. Para o meu cliente que vai comprar no SBPE, o dinheiro está mais caro que o normal. Perfeito. Então ele está desanimado a comprar em escala. É lógico que sempre vai ter gente comprando, a demanda ela existe. Mas se o dinheiro está mais caro, eu tenho uma demanda arrefecida. Perfeito. E ao mesmo tempo que eu tenho essa demanda arrefecida, se eu tenho um aumento do teto Minha Casa Minha Vida, que é esse novo teto de 350 mil a nível nacional que a gente falou aqui, eu às vezes consigo encaixar alguns produtos ali. Eu estou trabalhando aqui em 400 mil. E se eu mudar um pouco o meu produto para encaixar em 350 mil? Porque aí eu consigo vender para o cliente com juros mais baratos. E para o cara poder encaixar para vender o 350 mil, ele tem algum tipo de requisito de certificado? Como é que funciona essa possibilidade do cara encaixar o empreendimento dentro do Minha Casa Minha Vida? Pós-habites, não. Pós-habites, o cara tem um imóvel, ele tem algumas regrinhas ali de janela, abertura, umas coisinhas simples, mas pós-habites é mais simples. Agora, se ele vai vender na planta, ou seja, ele vai vender o imóvel ali, Minha Casa Minha Vida, na planta, que a gente chama ali de crédito associativo, e fazer o repasse, aí você tem uma exigência maior tanto por parte da incorporadora quanto por parte dos processos. Existe da incorporadora o PBQPH, por quê? Aí até voltando também, 2009, quando o programa foi lançado, foi um estouro, o mercado disparou, todo mundo fazendo Minha Casa Minha Vida, todo dentista, médico foi fazendo construção. E o que isso gerou? Muita construção ruim. Então a gente via no jornal, casa rachando, problema nisso, aquilo, ficou com aquele primeiro estigma, casa do Minha Casa Minha Vida é uma porcaria, é ruim mesmo. Então, o que o governo fez? Cara, a gente tem que arrumar um jeito de controlar essa produção, de não deixar ficar tão ruim os imóveis. Aí o que eles fizeram? Vamos pegar a ISO, que é o PBQPH, é basicamente uma adaptação da ISO para a construção civil, vamos fazer, e quem for construir para comercializar na planta, comercializar em escala, dentro do Minha Casa Minha Vida, vai ter que ter essa comprovação que a obra é de qualidade. Então, beleza, eu vou construir para vender na planta do Minha Casa Minha Vida, e vou fazer no apoio à produção, no crédito associativo, com repasse em planta, eu obrigatoriamente tenho que ter o PBQPH. Que é, igual eu falo assim, se você constrói em escala, você precisa ter processo. Não existe isso. Eu falo assim, não, mas eu vou fazer 300 apartamentos. Cara, se seu processo não passar nem no PBQPH, não faça. Porque vai dar tanto problema essa obra aí, que é melhor nem fazer. Então existe um grau de rigor maior pelo histórico que a gente tem de obras ruins. Então hoje as obras não são ruins igual eram 10 anos atrás, exatamente porque tem um pouco mais de critério. Perfeito. E dúvida, você acredita que faz sentido você como incorporador voltar a atuar diretamente do Minha Casa Minha Vida, ou para o incorporador que está pensando nisso, qual que é a sua recomendação? Quais são os critérios talvez que vale a pena analisar se faz sentido ou não? Não é nem questão que faz sentido, aí você vê muita faixa se o seu empreendimento enquadra. Por exemplo, a gente já tinha um empreendimento no pipeline que estava abaixo do teto. Então, o que a gente vai ter que mudar?
basicamente alguma coisinha ali ou outra na aprovação do empreendimento no agente financiador. Mas já estava na nossa expectativa vendendo aquele valor, só que não entrava no Minha Casa Minha Vida porque o teto era bem abaixo. Agora que o teto subiu, para a gente vai fazer sentido. O que a gente vai fazer? A gente vai ampliar a possibilidade de clientes. Por quê? Beleza, vou vender o imóvel a 350 mil. Se meu cliente ganha 10 mil, ele está fora do Minha Casa Minha Vida. Ele não conseguiria comprar? Consegue. Aí esse cliente ele consegue ser atendido pela SBPE no mesmo empreendimento. Agora o cliente do Minha Casa Minha Vida, que ganha ali 8, 7 mil, consegue comprar também. Então eu vou basicamente aumentar as possibilidades de cliente. Então, para quem trabalha no faixa 3, que é isso aí, você vai ter ali é um médio padrão oscilante. Então, assim, para alguns clientes vai valer a pena Minha Casa Minha Vida, para outros SBPE, mas você aumenta seu público. Então, para a gente... A priori, se o cara tiver um empreendimento que vai entrar dentro do teto agora, com certeza faz sentido. Faz total só sentido. Seguir os critérios que dependem lá. Faz total sentido. E eu vejo que até quem não enquadrar vai ser muito prejudicado, porque o cliente ele vai olhar, mas eu vou ter que pagar 3% a mais de juros, tudo, só porque não enquadrou o empreendimento Minha Casa Minha Vida. Então, eu acho que faz total sentido ir atrás desse tipo de possibilidade. Legal. E o processo de venda é diferente do Minha Casa Minha Vida, né? Geralmente, primeiro é colhido todos os documentos daquele cliente para fazer uma análise de crédito e depois da análise de crédito é que se seleciona qual a unidade ideal. Então tem um pouco de diferença de primeiro analisa o crédito, se vai encaixar no programa ou não, qual que é o subsídio, qual que é o financiamento, de acordo com essa aprovação eu vou lá e escolho a unidade, né? Considerando que tem parte SBPE, parte Minha Casa Minha Vida, como é que ficaria esse processo de venda? Vocês já pensaram em como é que na prática isso vai acontecer? Não, isso não muda, SBPE, porque assim, isso o que muda é a linha de financiamento, que é o que a gente chama de crédito associativo ao apoio à produção. Quando eu ponho a possibilidade, eu aprovo um empreendimento para que seja possível o repasse em planta, ou seja, o cliente ele consegue financiar no banco, mesmo que a obra esteja no começo. Quando eu abro essa possibilidade, que isso é normal no segmento popular e agora está normalizando no médio padrão também, quando eu abro essa possibilidade, tem que haver uma análise de crédito do cliente na ponta. Então, assim, já que meu cliente ele já vai comprar comigo, vai assinar o PCV e ele já vai no banco financiar, não tem porquê eu assinar o contrato com ele para amanhã ele ser negado. Como a aprovação ela é no mesmo dia, você consegue aprovar o cliente para depois assinar o contrato com o cliente e tudo mais. Então, isso não muda tanto para o SBPE quanto Minha Casa Minha Vida. O que vai mudar é do tipo do empreendimento. Tá. Então, por exemplo, o empreendimento é crédito associativo, existe a possibilidade de repasse em planta? Existe. Então, o cliente ele tem que ser aprovado antes de qualquer coisa. Perfeito. Sensacional. Uma aula. Muito legal. Então, acho que pela sua fala, é uma janela de oportunidade, sim, que se abre para o mercado imobiliário. Isso ficou muito claro com a sua explanação. E aí, do outro lado agora da mesa, o incorporador precisa ter formas de financiar ali a sua obra, ter a parte do famoso funding, né? Que é um dos... Estava conversando com alguns incorporadores, eles falam que a parte de funding e aprovação são os grandes gargalos ali do mercado imobiliário, né? Mas, enfim, e do lado agora do incorporador, até que ponto que faz sentido ele captar também financiamento através dos bancos, ou utilizar fundos imobiliários, enfim, qual que está sendo a sua... Considerando que existe uma janela de oportunidade, como que o incorporador consegue também aproveitar isso e viabilizar os seus empreendimentos? Eu sou um defensor da Caixa. Eu acho que eu já conversei com muito incorporador, muita gente que não gosta. Fala, a Caixa é burocrática demais, a Caixa é isso, a Caixa é aquilo. Eu falo, cara, ela é o banco da habitação, ela tem 99% do market share do segmento popular e ela tem quase 70% do médio padrão, do SFH, né? Então, assim, eles são bancos que mais entendem daquilo. Qual que é a grande diferença, qual que é a janela de oportunidade que o incorporador tem que enxergar? Hoje, se eu quero trabalhar com Minha Casa Minha Vida, para venda de repasse na planta e tudo mais, do jeito que o empreendimento se torna viável, eu preciso ir para a Caixa. Hoje começou-se algumas conversas de outros bancos entrando no segmento popular, mas quem está na realidade na ponta financiando é Caixa. Com a Selic a 2%, todos os bancos viraram para as incorporadoras, e aí, como é que você está? Tá sumido. Então, assim, os bancos vieram muito fortes nos últimos anos para o mercado imobiliário, atrás das incorporadoras,
porque precisava, digamos assim, tinha capital ali, muito capital abundante, precisava colocar no mercado imobiliário. E agora o que a gente vê é como o capital ficou mais caro, esses bancos ficaram mais, digamos assim, seletos, né? Ficaram escolhendo mais operação, e a Caixa voltou a ser a queridinha da vez. Então, beleza, como que a gente aproveita essa janela de oportunidade? Primeiro é ligando para a Caixa, oi sumido, como é que você está e tudo mais, e entendendo, a Caixa é um dos bancos mais burocráticos em relação à aprovação de empreendimento, aprovação de coisas, mas depois que aprova, o empreendimento ele roda muito bem. Só que dá um pouco mais de trabalho para o incorporador. Eu já conversei com várias incorporadoras que trabalham com médio padrão, não vou para o popular de jeito nenhum, porque é muito mais regra, é muito mais difícil. Eu falo, cara, é um mais difícil que se paga com rentabilidade. Então, se fosse um mais difícil, igual em outras épocas, que não vale a pena a rentabilidade, não vale a pena. Por que eu vou para o mais difícil que vai me dar menos dinheiro? Mas nesse momento que o mais difícil é o que está, digamos assim, a bola da vez, tem que dar. E uma dúvida, esse processo que é burocrático da Caixa, existe algum tipo de empresa que pode fazer esse trâmite ou geralmente o próprio incorporador é que tem que aprender e ter um time para poder fazer esse processo junto à Caixa? Das incorporadoras que eu conheço, eu acho que praticamente todo mundo faz a tramitação interna. Tá. Por quê? É uma das atividades ali mais importantes quando a gente fala do segmento popular. Eu tenho que saber trabalhar com banco. Eu tenho que saber captar aquele dinheiro, eu tenho que saber desligar meus clientes e tudo mais. Quando você terceiriza isso, basicamente eu estou jogando toda a receita da minha empresa do negócio ali que depende no terceiro. Para o sucesso do empreendimento. Aí eu falo, até meu primeiro empreendimento que eu fui pegar o financiamento, aí a gente estava indo lá, pagamos uma pessoa na época, preencheu tudo, fez digamos assim, a papelada burocrática. É o mesmo correspondente bancário que existe? Não, é outro tipo de empresa. Era um terceirizado, era até uma assessoria de engenharia. Chegou lá, deu entrada e meu processo foi negado. Aí na época eu falei, eu paguei, fiz tudo lá, como que meu financiamento foi negado? Isso na época já era Minha Casa Minha Vida. Aí eu fui atrás do pessoal, eles me mostraram, não, aqui foi preenchido errado, isso aqui não está de acordo com o seu projeto e tal. A pessoa que estava, ela não conhecia a fundo o meu projeto, não conhecia a fundo a minha operação, ela fez um monte de coisa, assim, eu fui muito prejudicado por terceirizar isso. Então aquilo na época foi um baque grande para a gente, eu internalizei, cara, recurso da incorporadora, ela não pode terceirizar. A mesma coisa se eu pegar, eu tenho uma loja aqui, mas todos os meus vendedores vão ser terceirizados. Ou toda a minha gestão, eu falei assim, tá, mas que negócio que é o seu? Qual que é o coração do seu negócio? E para mim, na incorporação imobiliária, o funding está nas atividades principais, que tem que estar envolvida até a autogestão. Perfeito. Porque se não tiver fundo, por exemplo, Minha Casa Minha Vida só funciona com funding bem encaixado. Se você ir para o funding errado, você vai tomar prejuízo no tipo de produto, você vai ter problemas. Então você tem que ter um funding e isso, para mim, é uma das atividades que tem que estar no core da empresa, né? Ela tem que ser especialista naquilo. Nosso objetivo não é fazer nada comercial aqui, mas até recomendando que o Caio tem essa parte educacional também, justamente uma das missões dele de levar esse conhecimento para os incorporadores, né? Então quem tiver mais interesse também, oincorporador.com.br, lá tem informações também para quem quiser conhecer mais e se aprofundar mais no assunto, que deve ter um mundo à parte de você ter o conhecimento, de você, o próprio incorporador, aprender sobre aquilo e ele vai ter uma capacidade de crescimento do negócio muito maior nas mãos dele. Né? Exatamente, eu acho que eu vi tanta gente me relatar, apanhei demais, tentei, não deu certo, fiz aquilo, como é que é e tal, e eu via que esse é um conhecimento que ele não é acadêmico, é um conhecimento que não tem nenhuma especialidade, que basicamente ele é muito prático. Então, basicamente, a gente conseguiu formatar um material que dá um passo a passo, dá um norte. Cara, eu preciso desenvolver um empreendimento, eu preciso alavancar, eu preciso trazer funding. Qual que é o passo a passo para fazer isso? Aí a gente conseguiu juntar num material e roda bacana. Então vale a pena conhecer. Uma dúvida agora da pauta da Selic, né, que está sendo muito falado, inclusive com muitas tendências ali. Está 13,75, né? E tem alguns falando em reduzir 0,25, 0,50, enfim. E uma dúvida que eu fiquei na sua fala. Os juros do consumidor final, do Minha Casa Minha Vida, não tem alteração, não tem vínculo direto com a questão da Selic, né? Mas já esse recurso para o incorporador tem uma variação de acordo com a Selic. A minha dúvida é
se faz sentido o cara já ir para buscar esse financiamento imediato, se espera para ver se vai ter redução da Selic, enfim, como é que é esse vínculo do capital para o incorporador? Por isso que eu falo que o funding ele tem que ser vinculado ao tipo de empreendimento. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver o empreendimento Minha Casa Minha Vida, a gente consegue ter acesso também ao FGTS. Então, as taxas hoje, por exemplo, a grande diferença do FGTS é que ele tem um reajuste muito menor. A rentabilidade do FGTS ele é ainda muito baixa. Então, por a rentabilidade ser baixa, eles conseguem emprestar um valor também baixo. Então, hoje, a gente consegue ter acesso a empreendimentos do Minha Casa Minha Vida dentro do FGTS. Então, enquanto no empreendimento hoje do médio padrão, alto padrão, o custo de alavancagem dentro do SFH seria às vezes de 10%, 11%, 12% para o incorporador, a gente está falando de FGTS a 8%. Então também você tem uma condição especial se você trabalha, igual eu falei, é mais chato conseguir aquele recurso, mas é mais barato. Então, assim, se fosse um chato mais caro, beleza, mas é um chato mais barato. Então é mais um dos motivos que vale a pena. Perfeito. Então fala assim, o Minha Casa Minha Vida, ele hoje é uma janela de oportunidade, igual não foi nos últimos anos. Não foi por quê? Porque o SBPE estava muito atrativo. O mercado estava tão pujante no médio padrão que pensar no Minha Casa Minha Vida era mais perder tempo, porque a gente tinha teto de venda, os juros do médio padrão estava mais baixo que algumas faixas do Minha Casa Minha Vida. Então foi um outro momento. Agora a gente já está num momento diferente. O capital é um pouco mais caro e tudo mais. Você fala, cara, mas estão falando de queda de juros. Estão falando e provavelmente na reunião da semana que vem do Copom vai ter uma queda de juros. Qual que é o seu palpite no bolão da Selic? O bolão vai 0,25. 0,25. Tem gente falando em 0,5. Mas e por que eu acho que vai ser 0,25? Porque teve essa semana a reunião do Fed lá nos Estados Unidos e eles aumentaram 0,25. E a gente sofre aqui no Brasil porque a gente ainda é uma economia mais fraca. Então, o que acontece? Se a taxa de juros nos Estados Unidos, na Europa, sobe muito, só que lá o deles subiu, mas está 5 e pouco ainda. Só que se elas vão subindo, existe um movimento de flight to quality, que é basicamente o pessoal tira dinheiro do Brasil e põe nos Estados Unidos. Por que eu vou deixar dinheiro aqui a 10 se eu posso deixar dinheiro nos Estados Unidos a 8? Os Estados Unidos é muito mais seguro para mim. Então, por que eu acho que não vai descer tanto a Selic de uma vez? Por causa disso, desse movimento, aí é mais uma questão internacional, não é nem do Brasil. Então, existe a possibilidade da queda da Selic já, mas ela vai ser uma queda a doses homeopáticas. O que isso quer dizer? Amigo, a Selic não vai chegar a 2% ano que vem. Porque tem muita gente, não, agora que vai baixar vai ser um tobogã de emoção. Não, vai baixar 0,5%, vai baixar... Baixou muito, historicamente, agora pela questão da pandemia. Sim. Se não fosse pandemia, não ia ter também toda aquela baixa. Não ia ter baixado tanto. Então, a projeção é que no final de 2024, no final de 2025, chega a 9%, alguma coisa assim. De qualquer forma, é mais alto que o Minha Casa Minha Vida hoje, daqui 2 anos. Então, o que é a questão? A gente pode ter uma janela de oportunidade de pelo menos 2 anos, em que vai continuar mais vantajoso para quem trabalha nessa faixa do médio padrão, focar um pouco mais dentro do teto Minha Casa Minha Vida. Mas e depois? Depois o mercado muda, depois a gente tem movimentações e tudo mais, mas é sim uma janela de oportunidade. Só que eu alerto todo mundo, o Minha Casa Minha Vida, das outras vezes todas, porque foram alguns ciclos ali de Minha Casa Minha Vida pujante, sempre são voos de pombo. A gente fala, hoje está todo mundo muito animado. Eu ia te falar exatamente isso, que eu ia perguntar, beleza, mas quais são os riscos que existem, claro, né? Mas, enfim, quais são os riscos que pode acontecer no caso do Minha Casa Minha Vida, na sua visão, incluindo, acho que recentemente foi um grande susto o aumento de material, inclusive eu fiz a construção da minha casa, peguei um aumento gigantesco. Época boa. E aí eu sei que o incorporador ficou muito, lançou já com um valor de viabilidade, com valor de venda, assumiu aquele compromisso e depois teve um aperto muito grande, né? Enfim, mas quais são os riscos que o incorporador também tem que ficar, de alguma forma, mapeados? Né? Esse risco da pressão do custo, aí eu não acho que para os próximos 2, 3 anos seja uma preocupação. A tendência deve se manter. A gente teve uma alta muito grande. Hoje não, de uns meses para cá, o custo de material e equipamento de obra está em deflação. A única coisa que ainda está aumentando em obra é mão de obra, por escassez mesmo. Mas a gente vive uma deflação de material de obra, de custo de material em si. Deflação forte ou... Não, suave, mas assim, não tem mostra que está estabilizado o preço.
Mas por quê? A gente teve um aumento muito rápido. O que você falou, você pegou uma época ruim, a gente como incorporador pegou também. Toda semana aumentava o cimento, toda semana aumentava o tijolo. Semana. Então, como teve esse aumento muito grande, que foi muito justificado pela escassez de material, fábrica fechada, pandemia e tudo mais, não teve uma queda na mesma proporção. Então, até esse preço ele vai ficar um tempo razoável, então para mim não é uma preocupação a pressão de custo. Mas qual que é a preocupação então para quem vai entrar no Minha Casa Minha Vida agora? Preocupação de funding. O que é a preocupação de funding? Existe um recurso que é usado do FGTS. Se o mercado se aquecer mais do que o previsto, ou tiver qualquer coisa, por exemplo, esse ano a gente já teve suplementação de verba para o Minha Casa Minha Vida. Conforme passa, essa verba ela vai sendo muito usada e a gente pode ficar sem verba. Eu sofri na pele em outros momentos. O que acontece na prática? O governo, sei lá, esse ano tem 97 bilhões provisionados para Minha Casa Minha Vida. Recurso do FGTS, né? Fora o recurso da União que vai para aquele faixão lá que sempre falta dinheiro. Mas para o faixa 2 e 3 tem lá 97 bi provisionado. Conforme o pessoal vai captando, vai fazendo os financiamentos e tudo mais, esse dinheiro vai acabando. Em outras épocas, aconteceu de, por exemplo, o recurso para o ano inteiro acabar em outubro, em setembro. Beleza, cara, mas se o recurso acaba provisionado naquele ano, o que acontece? Só vai receber ano que vem. Então, por exemplo, teve época ali de a gente sofrer que a gente está final do ano, o recurso que já está em obra, já está assinado o contrato, a obra em si não atrapalha tanto, mas você não consegue receber de venda. Então, seu custo financeiro aumenta e você não consegue vender novas unidades. Então, você tem um problema financeiro grande por falta de verba. Assim, no fluxo de caixa ali aumenta o custo financeiro e diminui. E você não consegue repassar cliente, não consegue financiar. O cliente não consegue financiar na ponta. Então, o que é o grande alerta para quem vai trabalhar com faixa 2 e 3? Eu não acredito que custo seja o problema, pelo menos nos próximos 2, 3 anos, porque foi já um problema tão grande que está todo mundo com esses custos, certo? Né? Só vai entrar no empreendimento se o custo for dentro daquilo. Eu não vou usar a tabela de 2 anos atrás, vou usar a tabela de hoje. Sim. Então, o custo está todo mundo muito vacinado. Então, eu acho que esse não é um problema. Mas o problema de funding é real. Esse ano, 2023, eu acredito que não vai ter. A partir de 2024, a gente pode começar a ter isso. Você vai vendendo, vai fazendo, vai tocando, no final do ano acaba a funding, não tem o que fazer. E aí? Espera o outro ano. Então, mas eu falo, se tiver no meio essa divergência de fluxo de caixa, esse é o ponto. As opções que tem, o cara tem que se virar para... Aí esse é o ponto. Vai trabalhar com a Minha Casa Minha Vida, tem um fluxo de caixa mais conservador. Tá. Não trabalha ali com just in time. Fala, eu tenho dinheiro para esse mês. Entendi. Tem dinheiro para esse mês, pode ser que não seja tão inteligente. Então, o Minha Casa Minha Vida, na verdade, é o que a gente está sofrendo um pouco com o SBPE hoje. O SBPE está com essa falta de funding por ter tido muito saque na poupança. Então, tá muita gente tendo dificuldade de assinar o contrato de financiamento no banco e acaba que reflete nas incorporadoras. Então, assim, vai trabalhar no Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, tenha um fôlego maior. Principalmente a partir do ano que vem. Esse ano eu acredito que não, até porque está todo mundo animado, está todo mundo ainda montando os empreendimentos para lançar e tudo mais, mas vai vir muito lançamento. De uma vez, vai. Isso. E a partir do ano que vem, a gente pode começar a sentir mais para o final do ano deficiência de recursos. Aí falou, o que pode acontecer? Se quem não tiver fluxo de caixa, complicar. Então, é as épocas que a gente fala que cash is king. Preserva a caixa, porque em algum momento pode ser que faça falta. Mas é isso, liquidez alta, produto redondo, demanda infinita. Você tem vários pontos positivos, mas o negativo que eu acho que tem que ser alertado é que pode haver uma queda ali de uma necessidade de um caixa maior que o previsto, de uma exposição maior ou de um fluxo ali não previsto. Sensacional. O cara tem motivos para ter esse sucesso. Eu estou muito, muito competente, super didático. Quero te agradecer por esse papo de gestão. Foi sensacional. Aprendi muito. Como eu falei para você no início, né? A gente vê o mercado falar sobre o tema, a gente tem algumas percepções, mas nada como você, que já viveu, vive diretamente para poder compartilhar com o nosso público esse conteúdo super relevante. Tá? Quero te agradecer. A mensagem final para os incorporadores e para os gestores, para que a gente possa finalizar o nosso papo. Não, beleza. Mas passa uma mensagem que às vezes a gente conversa com muito incorporador muito pessimista. Fala,
futuro eu não sei, isso eu não sei. A minha percepção, Glauco, é que os melhores anos do mercado ainda estão por vir. A gente olha para outros países, principalmente da década de 80 até 2010, o boom que foi o mercado imobiliário em Austrália, Europa, Estados Unidos. Então, vários países passaram por um boom muito por causa de economia estável. Então, eles conseguiram arrumar a casa, arrumar a economia, o mercado imobiliário disparou. Então, na minha concepção, aí olhando já o copo meio cheio, eu acho que a gente pode entrar daqui a uns anos na melhor fase do mercado imobiliário, ou seja, uma fase que a gente nunca passou. O mercado imobiliário ele pode dar um boom duradouro e longo, muito por causa da economia, do dever de casa mais ajustado. Então, para quem está otimista, fala, esse ano não foi bom para mim, ano que vem eu tomei assim, pensa um pouco mais longo prazo. Médio e longo prazo, que o Brasil tem tudo para decolar como um dos mercados imobiliários mais promissores ali do mundo, com potencial de valorização muito grande. Perfeito. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Curta, compartilhe, comente. Acesse lá o incorporador.com.br, que esse cara é sensacional. Estamos aqui, sempre prontos para poder ajudar o mercado imobiliário a transformar para que ele seja cada vez mais simples, a venda cada vez mais digital, e o Facilita e o Glauco estão aqui prontos para poder ajudar o mercado imobiliário. Valeu, Caio, muito obrigado. Obrigado.